Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Me chamo Padre Igor Nascimento, estou como apresentador e colaborador do podcast Café com Fé. Também estou como administrador da área pastoral Sagrada Família na Arquidiocese de São Paulo. Hoje, hoje temos como convidado a Vossa Eminência Reverendíssima Dom Gustavo Cardeal, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Aparecida. Dom Gustavo, sua bênção, seja bem-vindo ao nosso podcast. Deus abençoe e eu que agradeço pelo convite. Bom, na primeira pergunta de hoje, é uma pergunta básica. Como o senhor conheceu a Santa Sé? Assim, como foi que o senhor, quando viu, né, assim, como conheceu, que viu como tudo acontecia, como foi esse desejo de querer participar e tal? Bom, eu me lembro que no período que eu estive entrando na Santa Sé, eu estava em um período de um pouco de dificuldade, crise de fé, né? E alguns dias antes de ter conhecido a Santa Sé, eu me lembro de ter feito um pedido especial a Deus para que eu possa, né, me unir mais a Ele e acabou que estava vendo no TikTok e apareceu um vídeo do apostolado católico. E quando eu vi, eu fiquei cativado. Primeira coisa que eu fiz foi salvar o vídeo para não perder. Acho que eu tirei até print para não perder o perfil também. E aí eu lembro que na época tinha que enviar mensagem no Instagram. E eu enviei mensagem, demorou uns dias para que eu fosse acolhido. Fiquei vários dias no vocacional esperando, mas acabou que eu ainda consegui ter essa paciência, né? E entrei como seminarista na Diocese de Roma. Com o avanço da tecnologia, a gente vai se desenvolvendo, né, e criando novas técnicas para que os acolhimentos, né, em nossos vocacionais da nossa arquidiocese sejam mais rápidos, né? Antigamente estavam iniciando e não sabia direito, mas hoje, com a graça de Deus, já estamos bem desenvolvidos. Bom, como foi assim sua experiência no início de sua caminhada, né? É, é, sabe, aquele acolhimento, como foi assim que você se ingressou, conheceu as pessoas, como foi, enfim, esse acolhimento virtual das pessoas com o Senhor. Bom, assim que eu entrei, eu fiquei no mapa constantemente. Conheci umas pessoas, conversei com elas, fiz bastante amizades. E também o que me marcou muito foi ter conhecido um amigo, né, que ele era de outra arquidiocese, que era da Arquidiocese de São João, e ele me acolheu super bem, até quis mudar de arquidiocese. Mas no início foi algo um pouco difícil, foi um pouco complicado, a acolhida de algumas pessoas não foi tão boa assim, algumas pessoas não reagiram bem à minha entrada, à minha forma de agir, né, porque eu quando entrei não tinha muita sabedoria, né. E por causa disso, acabou que eu tive várias dificuldades. E meu foco era aprender. Eu lembro que na época tudo que falavam no chat, eu ia lá e anotava para pesquisar o significado. Eu, tipo, termos como seminarista, diácono, não entendia. Então, entrei na Santa Sé com conhecimento bem escasso. Mas, com o passar do tempo, eu fui abrindo essa mente para aprender, fui conhecendo pessoas interessantes, amigos, que até hoje, né, eu tenho algum contato, mas muitos eu perdi o contato também. Então, foi muito bom, né, se sentir acolhido por alguns, mas que isso em partes gerou um desânimo, gerou. Mas eu não perdi as esperanças e continuei, né, nessa missão. Bom, né? Bom, qual assim o seu santo de devoção, aquele santo que o senhor sabe que intercede pelo senhor, que tem um vínculo mais forte com o senhor, vamos assim dizer. O santo que você é apaixonado mesmo por ele.
Bom, eu não tenho um santo exato de dizer de devoção, mas eu aqui na Santa Sé sou bastante conhecido pela minha devoção a Nossa Senhora. Então eu sei que, né, ela está acima dos santos, mas eu ainda, gosto de falar, né, que o santo de devoção é Nossa Senhora, porque, eu tenho um contato muito bonito com ela, tenho uma emoção muito forte quando é tocado o nome de Maria próximo de mim. Mas outros santos que eu tenho admiração, São João Paulo II, tem São Pio X também, que foi o padroeiro da capela, da minha primeira capela aqui, aí acabou que eu tive mais esse contato, né. Santo Agostinho, acho os escritos dele muito cativantes também, São Tomás de Aquino, então, Beato Carlo Acutis também, que é um grande exemplo de santidade. Então esses santos sempre sempre estiveram ao meu olhar, né, ao meu alcance de entender a história, compreender os seus feitos e também me ensinou, muitas coisas a mim. Então eu sempre tenho essa fila de santos que eu gosto de estudar sobre, eu gosto de recorrer à intercessão, então é sempre uma alegria para mim saber que eu tenho esses santos e principalmente esse olhar da Virgem Maria, também essa devoção tão bela que eu tenho, e isso tudo me emociona, me deixa muito feliz. É, né, como diz a música, né, Nossa Senhora, mãe de todos, né? Mãe é aquela que sempre está conosco nos momentos de dificuldade, ela que nos auxilia, né, em nossas decisões na vida. Bom, qual assim, além da Santa Missa, qual a sua celebração que o senhor mais ama, assim, seu favorito? Porque sempre tem um assim que gosta, né? Que você mais gosta. Bom, para mim é a oração do Santo Terço, que eu gosto bastante. Eu sempre rezo o terço, gosto de rezar o terço pelas vocações, então sempre coloco uma intenção especial, né? Eu diminui um pouco o ritmo de promover celebrações do terço, né? Mas no meu dia a dia, no meu cotidiano, estou sempre rezando, né? E outro ato litúrgico que eu gosto é o ofício de Nossa Senhora, que eu gosto de cantar, sempre estou cantando aqui em casa, no meio das pessoas, sempre puxo a música de Nossa Senhora também. Então, esse tipo de ato litúrgico, mais mariano, sempre me chama mais atenção, né? Então, mas principalmente o terço. Sempre estou rezando, recorrendo à intercessão da Virgem Maria, né? E após a missa, imagino que esse seja o que mais, né, se aproxima ao meu gosto. É, bom, assim, quais as maiores dificuldades, né, que o senhor já passou, que até hoje passa, que sempre tem ali no seu ministério episcopal, assim, sabe? Suas dificuldades. Bom, minhas dificuldades, desde o meu início, né, no terceiro grau da ordem, sempre foi aquela inclusão, né? Muitas das vezes eu me senti um pouco fora, sem sintonia com os demais bispos, mas hoje em dia minha maior dificuldade às vezes é fazer um planejamento e cumprir com ele da forma que eu imagino. Sempre acaba que tem um imprevisto, isso dificulta muito o meu trabalho. Também a questão das vocações, né, que nem sempre, a gente consegue vocações, né, eu, principalmente, não quando preciso, fica um pouco difícil de chamar aquelas vocações. Então, esse planejamento na arquidiocese, essa vida da arquidiocese, também em toda a minha vida, né, como arcebispo ou bispo diocesano, sempre foi essas questões. Mas eu dou uma atenção maior à minha rotina, né, que muitas das vezes eu tenho dificuldade em coincidir a vida real com a realidade do Minecraft. Mas essa vida real é um fruto, né, essa minha vida na igreja, da realidade, é um fruto da Santa Sé que me aproximou. Então eu acabo tendo essa atenção maior
hoje em dia a igreja da realidade, e por isso acaba que falta um pouco esse compromisso e, né, esse planejamento. Mas depois desse problema, depois também da inclusão, né, que no início tive muitas dificuldades por causa do conhecimento escasso, então muitas portas foram fechadas. Mas apesar de tudo, eu continuei, né? Eu persevero, aquele problema que está me interrompendo, eu vou lá e tento superar. Então, essas dificuldades são as que estão no momento, mas no futuro eu espero que elas, né, sejam cessadas, né, acabem, que a gente sempre busca uma vida de perfeição, apesar de sermos imperfeitos. Mas se Cristo é perfeito, né, então ele nos convida, né, a cada vez mais buscar essa dedicação, esse amor. Então, isso tudo vai passar, eu vou considerar que vai passar. Mas são dificuldades que sempre estão presentes. É, né? Bom, como foi assim a sua reação a ser nomeado bispo, né? Assim, e logo depois ser nomeado cardeal. O senhor como foi assim sua reação? Se já te deram dica de que você ia ser nomeado, se foi assim de surpresa e quando viu lá o decreto, assim, já ficou todo assim, conta pra gente como foi sua reação. Bom, já tinha especulações de algumas pessoas que eu seria nomeado bispo, mas para mim foi uma surpresa, foi um choque, mas assim, foi um choque que mudou totalmente minha visão da igreja, né? Apesar de ser um cargo que eu considero que muitas pessoas almejam, né? Eu vi de uma forma diferente, né? Um serviço diferente, uma dedicação diferente. Então fiquei um pouco com medo, né, de não honrar com aquele compromisso e vendo tanta, tanta coisa que mudava, tanta dificuldade nova. Então, para mim foi essa surpresa, né? Depois que foi uma alegria, né, ao saber que muitas dificuldades foram superadas e missões, né, novas apareceram. Mas aí sempre vinha aquela dúvida, né, aquele medo, será que estou honrando com minha nomeação? Então sempre me perguntava, meu interior sempre, né, me deixava inquieto com essa pergunta, será que isso tudo valeu a pena? Hoje em dia eu digo que valeu a pena, né? E graças a Deus eu consegui ajudar muito a igreja no que precisava, e ainda estou aqui disponível para isso. Então, a nomeação de cardeal, né? Para mim, eu digo que foi até uma surpresa, apesar de também que já tinham especulações sobre, eu fiquei muito surpreso, né? Que foi durante uma missa, após a missa Solenidade da Epifania do Senhor de 2023. Sim, 2023, que foi minha nomeação de cardeal, né? E logo após, 1 ou 2 semanas depois da minha criação, já participava de um conclave. Então foi uma responsabilidade muito maior, né? Então foi sim uma alegria também, né? Mas também veio aquele medo, né? Mas graças a Deus, essas, esse medo foi superado e hoje, né, é transformado em algo de trabalho, né? O medo é normal, mas a gente deve prosseguir o trabalho normalmente, né? Não deve se exaltar, também se rebaixar demais. A gente deve continuar no mesmo ritmo e entender que aquilo foi uma necessidade da igreja também. É, então fez aniversário de nomeação de cardeal recentemente, né? A gente celebrou a solenidade da Epifania do Senhor no domingo, então tá recentemente, né? Fez 2 anos, se eu não me engano, 2020. 2 anos. Bom, e por último, última pergunta para a gente encerrar esse episódio de hoje, é, o convide mais jovens a participar deste apostolado, mais jovens para construirmos, para alcançarmos mais pessoas
né, mais pessoas para anunciar o Santo Evangelho. Bom, para você que está aí do outro lado, né, ouvindo esse podcast, o meu convite é um convite bem sincero, né? Se a gente tem o desejo de servir a Deus, se a gente quer abrir nosso coração ao serviço, a gente deve, né, enfrentar o que é que seja. Então, eu gostaria de convidar todos vocês, né, para continuarem, os que já fazem parte da Santa Sé, continuarem o serviço de vocês com todo amor, com toda dedicação, apesar das dificuldades que são muitas, mas às vezes as dificuldades elas são necessárias para melhorar a nossa vida, né? Então a gente vai se moldando. Então eu costumo pensar que nós somos moldes, né? Que Deus, sendo o divino oleiro, ele vai nos moldando e nós temos que nos deixar modelar. Então você que está aí do outro lado, aceite sim esse convite de evangelizar, principalmente nas redes sociais, no jogo, porque é um meio necessário, um meio que da internet que está cada vez mais fechado ao Senhor, mas nós abrimos a Santa Sé, nós abrimos a internet, o TikTok, o Instagram, o Minecraft, principalmente para esse anúncio da Boa Nova. Então você que está aí, aceite sim o nosso convite e venha evangelizar conosco, né? Participe, continue continue firme nesse propósito e se alguma coisa lhe limita a fazer o serviço na igreja do Minecraft, né, busque servir de outra forma, dissimulando, convidando mais pessoas e também compreendendo que isso aqui não é um ambiente para ficar por aqui mesmo, mas é para gerar vocações da vida real, para aproximar a pessoa da igreja na realidade, assim como me aproximou e eu sou testemunha viva disso. Então, que tudo depende do nosso coração estar aberto, estar voltado a Deus e ter um propósito só, Jesus. Eu digo por mim que se não fosse Jesus o centro da minha missão no apostolado, eu já teria saído, porque as dificuldades foram muitas. Então, vocês sempre devem se lembrar, o serviço, ele não é para agradar pessoas, o serviço é para agradar o nosso Deus. Então, você aí, participe. Sirva também sua comunidade eclesial com todo fervor, com todo amor. E se também há uma dúvida sobre sua vocação, reze, né? Deixe com que o Senhor faça faça de você um servo, uma pessoa que sirva com todo amor, toda dedicação, que é isso que ele nos espera. Ele se dedicou a nós na cruz, e hoje nós temos que dedicar nossa vida, né? Nosso o bater do nosso coração. Então aceite sim esse convite e venha evangelizar conosco, venha evangelizar na igreja, venha conhecer esse ambiente que ajuda muitos jovens a se converterem e a buscarem a verdadeira fé. É isso. É com essas lindas e belas palavras de Dom Gustavo, né, que nós encerramos este episódio, né, do podcast. Eu quero agradecer a Dom Gustavo por aceitar o convite, né, e reforçar o convite para os jovens, né, fazer parte, como foi dito por Dom Gustavo, os que estão ser mais perseverantes na fé, né, ser mais ativos. Obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.